Meu nome é Marcos, sou Marcos, eu estarei com vocês fazendo essa introdução a respeito da interpretação de receita. Nós vamos cuidar um pouquinho, nós vamos avaliar nessa introdução os porquês, os motivos da importância da interpretação de receita. Essa observação, esse olhar mais amplo, essas informações mais amplas, são importantíssimos para nós dentro do atendimento e dentro do atendimento de balcão, né? Nas lojas no geral, e também no entendimento quando você for buscar um conhecimento mais técnico. Então, é importante que vocês tenham essa interpretação de receita, que vocês saibam interpretar uma receita de uma forma correta, para que vocês não tenham nenhum contratempo no atendimento aí de vocês, tá ok? Então, pessoal, eu inicio essa introdução. É importante falar para vocês que essa é uma introdução. Por quê? Porque nós vamos abordar os itens, o conteúdo nós vamos abordar de uma forma mais ampla a partir dessa noção que nós vamos ter. Tá? Então, aqui nós vamos criar uma base de conhecimento a respeito da importância da prescrição e também como a prescrição é tratada como documento. Tá? Então, é importante que nós tenhamos aqui a informação, que a gente consiga identificar a informação para que nós possamos passar para o nosso cliente, até mesmo para nós, para o conhecimento nosso dentro da nossa profissão. Primeiro fator, nós precisamos identificar na prescrição é que a receita, então a prescrição, a receita RX, prescrição, receita, laudo. Então, existem várias formas de representar aquilo que vem do quê? Vem da consulta com o profissional. E essa informação que nós vamos ter aqui, todo esse conteúdo que vocês vão estudar aqui, ela é direcionada a estudar exatamente essa prescrição feita. Tá? Então, o principal fator que nós temos que levar em consideração é que a receita tem um porquê, tem um fim, tem uma necessidade. Então, nós vamos entender qual é a necessidade dessa prescrição e, além da necessidade, essa receita ela tem uma regra. Então, nós vamos entender quais são as regras para prescrever um óculos, para fazer uma receita. E essa receita ela tem um objetivo. Qual seria o objetivo dessa receita dentro do conteúdo e dentro da necessidade de cada cliente, tá? E nós podemos iniciar esse módulo, nós podemos iniciar tudo isso falando a respeito da necessidade de correção. Então, a receita, ela entra para corrigir algo. Ou então, no caso nosso, no caso específico aqui da ótica, ela entra para corrigir o erro refrativo. Então, essa é a principal necessidade, essa é a principal descrição, né, da receita dentro da nossa profissão. Então, ela entra para corrigir um erro refrativo. É com ela que nós vamos ter uma base de correção das ametropias. Por isso que é importante, vocês vão ver aí a interpretação de receita, vocês vão ver a respeito de ametropias, vocês vão estudar a respeito da adição, vocês vão estudar a respeito da transposição, vocês vão ver várias informações que vai caminhar para a correção de ametropias. E por que que isso é importante? Como nós podemos observar aqui, olha, lógico, todas as citações que tivermos aqui, eu vou tentar colocar para vocês as fontes, tá? E nesse caso específico aqui, nós podemos analisar o quê? Nessa citação de Alves, olha, o olho é a visão, que podemos fazer saúde ocular das nossas crianças, principalmente aqui, ele representa que a visão é responsável por 80% do contato do homem com o mundo exterior. Estima-se que 10% das crianças na idade escolar apresentam alguma perturbação oftalmológica. Olha, aí nós podemos falar de erros refrativos, nós podemos falar de estrabismo, ambliopia, sequela de acidente ocular, malformações
E os problemas visuais podem trazer sérias consequências para o desenvolvimento escolar, bem como a autoestima dos afetados, atingindo a qualidade de vida dos mesmos, assim como os seus familiares. Então, disso tudo aqui, pessoal, que nós estamos passando, que nós estamos observando, estudando aqui, olha só, a visão corresponde a uma quantidade muito boa do contato do homem, 80% do contato com o mundo exterior vem da visão. Tá? E nesse caso, analisando esse caso, o que o óculos vai fazer? O óculos vai corrigir quando não estiver acontecendo uma visão de qualidade. Tá? Então, quando o cliente, quando o usuário de óculos não tiver uma visão de qualidade, o óculos vem corrigir essa dificuldade que ele tem. Por quê? Para trazer de volta, olha, para trazer de volta o quê? As consequências negativas que eles tiveram. Porque uma pessoa que não tem a visão de qualidade, uma pessoa que não tem uma visão padronizada, ela pode perder uma série de necessidades ali no seu dia a dia. Tá? Uma pessoa que não tem uma visão desenvolvida, ela pode ter dificuldade de locomoção, ela pode ter dificuldade de aprendizado, ela pode ter dificuldade, uma série de dificuldades, tá? Dentro da análise complexa, né? Porque é muito ampla, uma série de dificuldades na sua vida, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento como ser. Só que existe também a possibilidade dessa prescrição ou desse erro refrativo, que é importante, nós vamos estudar isso durante a apresentação, olha, que existe diferença entre erros refrativos e existe diferença entre patologias, tá? Então, isso nós vamos ver durante o desenvolvimento aí do curso, durante o caminhar do curso, para vocês terem a diferenciação entre o que é um erro refrativo e o que é uma patologia. Vou até escrever aqui para vocês a diferença entre erro refrativo e patologia, tá? Então, quando existe essa diferenciação, quando existe uma dificuldade de enxergar, quando existe uma alteração na visão, existe a necessidade de correção. E essa correção vai ser feita com o auxílio de lentes. E quando vocês perceberem que essa lente não vai fazer o seu auxílio, ali existe a possibilidade de outras coisas que nós vamos ver aqui com as apresentações. Aqui, olha, continuando a apresentação, a metropia e patologia, nesse caso específico, ó, foi considerada doença oftalmológica qualquer alteração da estrutura ou função normal do sistema visual, diferentes de erros de refração, olha, com exceção da anisometropia e da alta miopia. Foi considerado também a anisometropia como a diferença da refração entre dois olhos a partir de duas dioptrias, e a alta miopia como uma miopia acima de 6 dioptrias, podendo levar a lesões retinianas. Então aqui, ó, Alves, a refração de Alves, né, Rio de Janeiro, aqui é a citação, Biblioteca Brasileira de Oftalmologia. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Como nós vimos lá atrás, isso significa que não necessariamente que o déficit ou a dificuldade de enxergar venha somente da refração, venha somente do desenvolvimento do olho, desenvolvimento das estruturas que formam o olho. Eles podem vir também de problemas patológicos, eles podem vir também da alteração do sistema, da alteração do sistema visual, da alteração do sistema nervoso. Então, alguma alteração na estrutura do corpo pode levar a essa necessidade de correção. E essa dificuldade de enxergar, ela pode ser corrigida com óculos. Nós falamos aqui que quando o cliente consegue, quando existe a correção com óculos, esse cliente, ele automaticamente não apresenta patologia, tá? Porque vocês vão ver, vão aprender ali na frente que
quando existe a patologia, é um sistema diferente de análise. Aí são exames específicos para identificar e fazer a correção dessa dificuldade de enxergar. E quando existe erro refrativo, o óculos vai trabalhar corrigindo. Erro refrativo, o óculos entra corrigindo. Mas nesse caso específico, vocês vão estudar ali no decorrer do curso, no decorrer das apresentações, vocês vão ver a diferença entre refrativo e os tipos de refração que nós temos, tá? Agora é importante levar em consideração também que erro refrativo é diferente de anisometropia e também diferente de alta miopia, tá? Por quê? Vamos analisar assim. Vamos analisar que uma anisometropia, ou seja, anisometropia é a diferença da dioptria em relação à quantidade, à necessidade de correção. Vamos dizer assim, vou colocar um exemplo para vocês. Por exemplo, um olho direito, ele vai necessitar de... Olho direito vai necessitar de mais 2 para corrigir, dioptria esférica. E o olho esquerdo vai necessitar de mais 6 para correção dessa ametropia. Nesse caso específico, acontece o quê? Acontece a diferença da dioptria, a diferença em relação aos olhos. Isso causa uma consequência chamada de... Isso causa uma diferença chamada de aniseiconia, ou seja, diferença do tamanho da imagem. Difere o tamanho da imagem. Então, assim, trocando, né, fazendo uma comparação, é como se a pessoa estivesse observando uma bola menor no olho e no olho esquerdo essa bola tivesse bem maior, tá? Então, isso pode causar na fusão binocular, isso pode causar o quê? Uma confusão na formação da imagem. O cérebro vai identificar isso, o cérebro identifica como uma confusão, tá? Na formação da imagem. Isso pode trazer o quê? Dificuldades na adaptação da lente. Então, esse conceito também é importante levar em consideração que não é um erro refrativo, mas sim uma adaptação neurológica. Isso pode ser necessário um atendimento mais clínico, uma observação mais clínica para esse fator. Tá? Isso difere de erro refrativo. Outra possibilidade também, como está dizendo aqui no slide, é a alta miopia. Tá? É a alta miopia, miopias acima de 6 dioptrias, que pode levar também a lesões retinianas, tá bom? Vocês vão ver no decorrer do curso o porquê disso, como isso acontece, então vocês vão ter uma observação mais ampla a respeito disso. Mas o principal fator aqui de ametropias e patologia é identificar que existe diferença entre erro refrativo e patologia. Tá? Isso é o que nós vamos abordar com muita frequência dentro desse curso aqui de interpretação de receita. Aqui descrevemos, olha, aqui tem uma citação também de algumas da série Biblioteca Brasileira de Oftalmologia, de algumas patologias, das patologias mais, vamos dizer assim, comuns dentro de ótica, dentro do desenvolvimento do olho das pessoas, tá? Então, nós temos aqui crianças com ambliopia, nós temos aqui anisometropia, nós temos aqui estrabismo, nós temos aqui miopia degenerativa, glaucoma, degeneração miópica do polo posterior, temos corioretinite, palidez papilar, suspeita de ceratocone. Então, nós temos pitose palpebral, leucoma corneano. Então, nós temos uma série de patologias e essas patologias fazem o quê? Interferem na visão, tá? Independente de ser uma patologia
uma patologia genética, ou independente de ser uma patologia que vem desenvolvendo com o passar do tempo, independente do tipo de patologia, isso aqui nós vamos entender que elas interferem na visão de forma negativa. Então, lógico, nós não somos médicos, nós não somos oftalmologistas, nós não vamos clinicar. Porém, o olho é nosso objeto de trabalho, é nossa ferramenta de trabalho, é a ferramenta do ótico. Nós fazemos o quê? Nós ajustamos, nós conferimos, nós montamos o óculos para corrigir uma necessidade do olho. E o olho pode ter alterações físicas, pode ter alterações estruturais, o olho pode ter alteração de desenvolvimento e causar também uma dificuldade ocular, uma queda na acuidade visual. Tá? Então, nós não precisamos clinicar, nós não somos médicos, nós não vamos fazer atendimento, nós não vamos consultar uma pessoa. Mas nós temos que compreender, nós temos que ter a necessidade de saber que uma patologia também pode interferir na visão. Tá? Isso vai interferir na qualidade visual do nosso cliente, vai interferir no tipo de óculos que o cliente vai usar e até mesmo na correção. Pode ser que ele coloque o óculos e corrija, ou pode ser que ele coloque o óculos e não corrija. Então, essas são possibilidades que nós temos que ter dentro da prescrição da receita, porque disso pode nascer ali uma baixa acuidade visual, mesmo com correção, e você ter lá um cliente insatisfeito, o cliente dizendo que não enxerga mesmo com óculos e já está na adaptação há um mês, 2 meses e não consegue enxergar. Tá? Aí o cliente vai falar o quê? Vai culpar a ótica, vai culpar o óculos, quando na realidade pode existir ali uma patologia, quando na realidade pode ser que o óculos não esteja feito para corrigir 100% da necessidade dele. Tá? Então, por isso que é importante identificar algumas patologias para vocês terem um contato maior com os problemas visuais. Vai ter algum módulo, vai ter algum curso aí, vocês podem pesquisar aí nos cursos, vai ter um módulo falando a respeito de patologias oculares, vai ter alguma coisinha, mas esse não é específico para patologias, tá? Esse é para interpretação de receita, pensando que vamos interpretar uma dioptria, essa dioptria, a necessidade é que ela corrija uma ametropia, porém, se essa ametropia não for corrigir, pode ter uma suspeita ali de patologia, por isso que é importante entender também um pouquinho a respeito de patologia. Aqui, nesse quadro aqui, olha, é representação, aqui nós temos o gráfico falando a respeito de cada uma das patologias que foram apresentadas ali atrás, tá? Então, veio aqui da Cielo, a fonte dela é Cielo, então tem algumas características aqui importantes a respeito das patologias. A prescrição, falando um pouquinho a respeito da prescrição. A prescrição, ela acompanha algumas leis, tá? Aqui, olha, no decreto 24.492 de 34, artigo 7º e 14º, olha, descreve que é dever do médico oftalmologista entregar a paciente sua prescrição contendo todas as informações para a adequação das lentes. Pronto, é um dever. O médico tem que prescrever para o cliente ali uma correção de acordo com a necessidade dele. Outro também, olha, a lei 8078 de 11/9/90, artigo 39, inciso 3º, olha, é direito do cliente escolher a ótica que ele quiser recomendar seus óculos. É dever aqui, olha, do técnico ótico aviar a receita respeitando estritamente a prescrição e responsabilizando-se pela qualidade do produto. Decreto-Lei 24.492 de 34, artigo 14, Lei 87.890. Tá aqui a lei, é só vocês procurarem, é só vocês pesquisarem. Compete ao técnico ótico contatólogo a adaptação de lentes de contato adquiridas conforme prescrição médica.
tá? Isso é em seu estabelecimento ótico de comércio varejista e acompanhar essa adaptação até seu usuário esteja totalmente apto a usá-la sem nenhum risco de prejudicar. Ó, Conselho Brasileiro de Ótica, item 75040, Código Federal, Constituição Federal 88, artigo 5º, inciso 8. Então, aqui, 8 não, 13. Então, aqui é onde nós podemos observar que existe o quê? O dever do médico de fazer a prescrição e essa prescrição ser emitida, ser é, feita para o cliente, tá? E o mais importante de tudo, com as orientações padronizadas, tá? Com as orientações corretas de acordo com a prescrição. Então, não é difícil, nós somos de ótica, nós sabemos disso. Eu tenho contato com bastante ótica por conta das aulas aí, e nós sabemos que não é difícil de você identificar lá um olho direito menos X com 13, ou então com outro X, é, 25 a 43. Tá? Por quê? Porque são técnicas que algumas óticas adotam ou alguns profissionais adotam para ludibriar, para fazer com que uma venda casada. Tá? Isso também é crime. Aqui nós temos isso, olha. Então, nós temos isso especificado quando os clientes, nesse caso, olha, específico, acontece o quê? Uma prescrição com códigos. Código do quê? De venda casada. Tá? Em que o profissional prescreve uma receita e nessa receita tem o quê? Tem um código que depois a ótica vai conseguir interpretar, descobrir que é um 0,25 com menos 0,75 a 90. Tá? Mas por quê? Porque já existe um código entre a ótica e o profissional para que essa venda não saia dali. Isso é crime. Outra possibilidade também de dificuldade na orientação e na fabricação da lente é o fato dos oftalmos ou do profissional também não colocar a grafia correta, que a gente consiga compreender o que está ali, que a gente consiga interpretar o que está ali, porque tem algumas grafias aí, tem algumas letras que nós encontramos de alguns profissionais que é difícil de entender. Isso pode levar ao quê? Pode levar ao erro. E muitas vezes esse erro pode custar o quê? Pode custar a qualidade visual do cliente. E isso vai encadear em quê? Vai encadear em erro, e esse erro geralmente parte para quem? Parte erro da ótica, mesmo observando ali que é um erro que acontece no profissional, acontece um erro lá na prescrição, tá? Então a grafia também é importante, medidas também é importante, tá? Tudo isso, todas essas informações são importantes para que a gente possa cumprir o que está sendo falado aqui nesse espaço específico, olha. É dever do técnico ótico aviar a receita respeitando estritamente a prescrição. Ou seja, se não chegar bem feita para nós, nós vamos ter dificuldade de interpretar isso. E lógico que, além disso, não é só o erro que está acontecendo lá no profissional, mas também tem a interpretação técnica, as informações técnicas, o aprendizado técnico. Então, tudo isso daí nós temos que levar em consideração que o profissional ele precisa buscar informações, ele precisa se preparar, ele precisa se preparar para o mercado de trabalho. Por isso que é importante cada vez mais buscar essas informações para que vocês se adequem, para que vocês estejam dentro do que é necessário para o atendimento do balcão. Mas aí vocês vão falar assim para mim, mas Marcos, como que aqui está falando do técnico ótico, aqui não está falando de mim, porque eu ainda não sou técnico ótico, ainda não dei entrada, não comecei a fazer o meu curso de técnico ótico. Mas cabe ao profissional, independente da qualificação que ele estiver,
fazer o atendimento correto. O atendimento precisa ser, deve ser correto. Independente se você está na profissão, se você não é técnico e você está como balconista, é obrigação sua fazer um atendimento técnico. Se você está na função ali de gerenciamento, é obrigação sua fazer o atendimento técnico, mesmo não sendo técnico, respeitando todos os critérios técnicos para você para você aviar um óculos, para você aviar a receita, montar um óculos corretamente dentro dos preceitos técnicos, porque o óculos é técnico. Todas as medidas, todas as necessidades, vocês vão ver que o óculos é técnico e por isso é necessário que você, mesmo não técnico, saiba e compreenda essa informação que vocês estão tendo aqui. E por último aqui, olha, a análise falando a respeito da lente de contato, também é uma informação que eu recebo muitas perguntas, muita dúvida a respeito da colocação ou não da lente de contato de um contatólogo no local. Isso é lei, tá? Como vocês podem ver aqui, olha, isso é lei, cabe interpretação da lei, tá? A ótica, sim, é a ótica quem tem que fazer todo esse processo, mas nós sabemos que dentro das cidades, dentro da vigilância sanitária, dentro a própria Anvisa não tem um, uma padronização para o atendimento e fica a critério da vigilância sanitária. A vigilância sanitária muitas vezes também não tem um critério no atendimento, então cabe aí a cada um, né, identificar a sua necessidade dentro do seu município, dentro da sua cidade. Mas também um atendimento técnico ótico, a venda de lente de contato. Aqui também entra uma dúvida muito grande. Aqui também entra uma dúvida que cada vez está crescendo mais, tá, a respeito de médico optometrista. É bem confuso, tá? Eu sou técnico em optometria, eu sou instrutor técnico de optometria, já dei aula de optometria, ótico, contatólogo, então eu faço parte disso aqui. Mas assim, o que o CREMESP, o que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo diz? Diz que o exame oftalmológico e a prescrição de lente de grau é ato médico. Tá? Isso, olha, decreto federal de 24, o decreto federal 24492 de 1934. E sua prática por profissionais não médicos, citando a optometria, configura exercício ilegal da medicina, ressaltando-se que cabe ao estabelecimento de venda de óculos aviar somente as receitas representadas por médico. Ok, isso é o que consta no decreto federal 24492 de 34. Aqui no próximo slide, olha, nós podemos observar também que existe a classificação brasileira de ocupações, existe a profissão de ótico optometrista, onde nós temos o técnico em ótica, técnico contatólogo, ótico contatólogo, temos uma série de profissões, qualificações, e temos aqui o 3223-10 falando sobre o técnico em optometria, o ótico optometrista e o ótico protesista junto com o técnico de optometrista. Tá, esse técnico em ótica, ele tem o quê? Qual é a descrição desse profissional? Ou qual a descrição desse serviço? Eles realizam exames optométricos, confeccionam lentes, adaptam lentes de contato, montam óculos e aplicam próteses oculares. Promovem educação em saúde visual, vendem produtos de ótica e serviços, gerenciam estabelecimentos, responsabilizam tecnicamente por laboratórios óticos, estabelecimentos óticos básicos ou plenos, centro de adaptação de lentes de contato, podendo emitir laudos e pareceres óticos optométricos. A formação, existe uma necessidade de formação, olha, a formação e exercício dessa ocupação requer curso técnico de nível médio, oferecido pelas instituições profissionais. Então, isso aqui já é o Conselho Regional de Ótica e Optometria do Estado de São Paulo. Vocês podem consultar neste link aqui. E o próximo slide vai falar a respeito da DPF 131.
adimplemento de lei, processo de normas federais aqui, então, que diz o quê? As atividades de optometristas não se sobrepõem àquelas privativas de médico, dispostas na Lei 12.843 de 2013. Lá nós falamos de 34, 32, aqui estamos falando de 2013, constituindo funções técnicas complementares às referidas atividades privadas profissionais da medicina. Então, aqui, olha, a habilidade técnica do optometrista será regência numa profissão recebendo os órgãos competentes, bem como os limites expressos na legislação. Então, essa aqui foi um dos votos do ministro Edson Fachin a respeito da DPF 131. Aqui no portal do Supremo Tribunal, vocês podem observar isso com mais informações, vocês podem ver todos os votos dos ministros, não é mais interessante do que eu ficar lendo aqui para vocês na tela. Mas o importante é que, mais importante aqui é que entender que existe uma briga muito grande, uma, existe uma disputa muito grande entre optometria e oftalmologia. E nós podemos evidenciar isso mais a fundo, é uma sugestão de estudo que eu dou para vocês, é o ato médico. Porque aí vocês vão ver que lá nesse ato médico não era uma profissão, não era só optometria. Eram 13 profissões que foram estudadas e chamadas no processo pelo Conselho Regional, pelo Conselho de Medicina. Então, vai um pouco mais além, eu não vou entrar nesse mérito quem pode e quem não pode, mas nós sabemos que existe, no caso, duas profissões, e essas duas profissões, por enquanto, estão aptas a emitir a prescrição e estão aptas a emitir aí a receitinha do nosso óculos. Tá? Por enquanto, enquanto não é decidido nada, enquanto não é falado que não pode, eu levo em consideração que pode. Então, vai ter o optometrista, e quando eu falar de profissionais, eu vou estar falando, me referindo ao optometrista, e vou estar me referindo também ao médico oftalmologista, tá ok? Só para vocês terem uma ideia de como vai ser aqui dentro do material que vai ser apresentado para vocês. Nesse slide, nós podemos observar as regras gerais que existem para a prescrição. Olha, aqui existe uma lei, a Lei 5991, tá, do Código Civil aqui, que apresenta o quê? No artigo 35, somente será aviada a receita, que seja escrita no vernáculo, redigidas sem abreviações e de forma legível, e que se observe a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. Ó, Lei 14063 de 2020. 2. Que contenham o nome, o endereço residencial do paciente expressamente e o modo de usar a medicação e também, olha, que contenha a data, a assinatura do profissional e o endereço do seu consultório ou da sua residência, junto com o número de inscrição no conselho profissional. Ó, Lei 14063 de 2020. Ou seja, para que exista uma prescrição, é necessário que todos esses fatores sejam observados. E é por isso que quando nós vamos fazer uma assistência de lente, nós precisamos apresentar o quê? Nós precisamos apresentar todos os certificados das lentes. Nós precisamos apresentar também, junto com os certificados, a cópia da prescrição do cliente. Por quê? Porque nessa prescrição nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o nome do médico. Nós vamos ter também o CRM do médico. E nós vamos ter também o contato desse médico, para que essas informações não sejam subornadas, não sejam trocadas, não sejam feitas de uma forma não padronizadas. Por isso, dentro da lei, que nós precisamos de todas essas informações. E faltando um documento desse, o laboratório geralmente ele nega a assistência por conta disso, tá?
é bem possível e é normal que o próprio laboratório entre em contato com o profissional, caso tenha alguma dúvida ou caso precise fazer a confirmação dos dados. Tá? Isso está dentro da lei, isso está dentro do que é necessário aí, e vocês estão vendo aqui a base é importante que vocês, uma outra sugestão de leitura também, entendam um pouquinho a respeito da lei, que envolve a parte ótica, que envolve a nossa profissão, para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento e que ela seja útil no dia a dia aí dos atendimentos. Nesse caso da interpretação de receita, olha, analisando os dados, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o básico a respeito daquilo que nós temos de uma prescrição, tá? Então, nós temos aqui o exame de refração, nós temos o olho direito e temos o olho esquerdo. Deixa eu tirar essa barra daqui. Temos o olho direito e o olho esquerdo. Temos uma representação do tabo, que o profissional utilizou para fazer o auxílio aqui da marcação do eixo. Temos também a prescrição representada para longe, o poder esférico escrito, o poder cilíndrico escrito juntamente com o eixo, a informação de prisma e sua base, o DP, todas as informações semelhantes ao olho direito e também a prescrição de correção para perto, acompanhando todas as informações aqui que vocês viram no anterior. Tá? Então, o que eu proponho para vocês, o que vocês vão fazer nesse curso é entender todas essas partes, não somente essas partes, mas aprofundar um pouquinho mais a respeito dessas informações que nós temos na receita. Tá? E junto disso, fazer uma análise também dos dados auxiliares. Vamos trabalhar na identificação do nosso paciente, nós vamos identificar ali qual a idade que esse paciente tem, estudando as possibilidades que esse paciente tem dentro da idade dele, o porquê que aquela prescrição está daquele jeito em relação à idade, a última consulta, entender qual foi a data da última consulta, o tempo que ele está retornando, o tempo de retorno, o que isso pode interferir na qualidade visual do cliente. Então, tudo isso daí nós vamos identificar junto da última consulta, entender um pouquinho mais sobre a última consulta. Aqui, no caso das observações, identificar, olha, as observações mais constantes dentro da nossa prescrição, que o médico geralmente conversa com a ótica através dessa observação. Como? Informando se multifocal, aumentar 0,50 na prescrição, ou então a acuidade visual do cliente, máxima aí de 20 alguma coisa, 20/70, ou uma sugestão de lente, dentro dessa observação que nós vamos trabalhar essas possibilidades aqui que o oftalmologista ou o profissional conversa com a gente, tá? As indicações, olha, eu ia entrando ali nas sugestões, mas a indicação é aqui que vai partir. A indicação, qual a lente mais interessante para ele? Então, lá, a sugestão um multifocal com proteção azul, ou então, marca tal, marca X, marca Y, marca O, tá? Então, nesse caso, na indicação de lente, então, a sugestão ela passa a ser uma conversa com a ótica, é bem interessante essa parte também, para você poder trabalhar melhor esse atendimento. A data de retorno. Na data de retorno, nós conseguimos identificar a possibilidade de algum tratamento de patologias, nós conseguimos observar também o tratamento de alguma utilização específica do óculos, de prazos, alguma alteração necessária ali para correção de alguma coisa, ou então um retorno mais padrão, um tempo padrão
para o retorno do exame de vista, tá? Mais cuidados ali que o médico vai ter. A acuidade visual, nós falamos ali atrás, dentro da observação. Aqui dentro da acuidade visual, olha, nós vamos conseguir o quê? Nós vamos conseguir quantificar a visão desse cliente, tá? Ou melhor, vindo para nós, escrito lá da prescrição, ela vai quantificar a visão do cliente, a qualidade da visão do cliente. Tá? Então, tudo isso nós conseguimos observar através da prescrição, através da informação do médico. O prazo e tempo de uso do óculos, porque pode ser que o cliente esteja fazendo um tratamento específico, essa vem também na observação para tratamentos específicos. Então, aqui, pessoal, nós já temos um conceito mais amplo a respeito da interpretação de receita. Então, daqui nós já podemos partir por uma interpretação muito grande de muitas possibilidades da prescrição de receita. Por isso que é importante vocês estudarem, vocês terem contato com as informações para vocês fazerem um atendimento melhor, um atendimento mais qualificado com o profissional aí de vocês, com o cliente de vocês também. Essas referências, quem quiser ter mais informações, é só copiar o link que está aqui, olha, a respeito do que foi abordado agora, tá? E fica aí um chamado para vocês estudarem, para vocês, tiverem, no caso tiverem dúvida, entrarem em contato, utilizarem o Google, a plataforma do Google Class, do Google Sala de Aula, para vocês terem mais informações. Então, tudo vai estar disponibilizado lá para vocês de uma forma bem legal, de uma forma bem qualitativa, para vocês aprenderem um pouquinho mais aí sobre a nossa profissão. Tá ok? Então, acessem, conheçam lá, acessem o Classroom, o Google Sala de Aula, que eu liberei o link para vocês, tá? Vejam todo o material, tenham contato com o material, conheçam o que vocês vão estudar, baixem aquilo que vocês podem baixar. Importantíssimo, façam as avaliações, façam os exercícios que vocês precisam fazer, porque porque aí o conteúdo fica muito mais interessante, muito mais explicativo para vocês aprenderem com uma facilidade muito maior aí, tá ok? Então é isso e continuo aqui com o material que vocês vão dar sequência.